Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Essa daqui vai ser uma videoaula para o nono ano, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Espero que esse período de distanciamento nosso passe logo. Mas enquanto nós estamos nesse período, eu quero que vocês saibam que eu espero que vocês estejam realmente bem, realmente se cuidando nesse processo, né? Que a família de vocês também esteja bem, esteja tudo em paz, tá bom? Então a gente vai começar essa aula de hoje. A gente vai falar um assunto assim que eu queria muito que fosse presencial, porque eu queria muito saber o que vocês estão achando. E é um assunto que eu sei que vocês gostam muito. A gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial hoje, tá? E aí eu dividi o capítulo novamente em duas partes, porque ele é um capítulo um pouco complexo, então a gente vai ver o começo da guerra, o que vai dar esse pontapé inicial na guerra, e como é que ela vai se desenvolver, né? E depois a gente vai ver o finalzinho da guerra, tá? De como é que essa guerra ela vai acontecer de fato, qual vão ser as consequências dela, as atrocidades que vão acontecer durante esse período. Tá, ok? Então a gente vai começar, eu vou exibir minha tela, vou acompanhando pelo livro mesmo. O livro de vocês é um livro bem completo, que consegue trabalhar bem os conceitos. Então, assim, caso haja necessidade na próxima aula, eu vou trazer outros materiais, né? Vou indicar filmes, inclusive, para vocês assistirem sobre esse período. Mas, por hoje, a gente vai ficar só no livro mesmo, tá bom? Então, vou apresentar a tela para a gente começar. Vamos lá. Olha só, pessoal, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, né? E para a gente entender esse período, né, é importante a gente entender que esse período vai ser um período super importante da nossa história, tá? Ele vai ser um período que vai ter consequências, né, trágicas, consequências assim, vamos dizer, que vão se desenrolar durante muito tempo. As consequências desse período de Segunda Guerra Mundial vão trazer consequências ruins, né, em caráter não só historicamente falando, né, mas em caráter social também, porque a gente vai ver o pior da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que a humanidade, enfim, as sociedades, elas têm a capacidade realmente de destruir umas às outras. Mas a Segunda Guerra Mundial ela vai deixar bem claro que o homem ele tem a capacidade de fazer com que outras pessoas, né, de influenciar e fazer com que outras pessoas acreditem naquilo que ele fala e principalmente sigam aquilo, né, fervorosamente, sigam essas instruções e matem e morram, né, por essa nacionalidade, que é uma nacionalidade que é construída, né? Na verdade, nós não deveríamos ser inimigos, né? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial ela vem para provar, né, o pior da humanidade, infelizmente, tá bom? E pelo menos é essa a minha opinião sobre esse período. Para mim é um período extremamente trágico. E aí, nós vamos começar com os regimes totalitários. Eu já falei com vocês um pouquinho sobre regimes totalitários lá no 8º ano, né? Talvez vocês tenham uma ideia do que vocês acham que seja, né? Mas não tenham uma recordação real do que é o totalitarismo, tá? Então, eu vou deixar marcadinho aqui, eu vou marcando e a gente vai conversando sobre o que é esse totalitarismo. O totalitarismo, assim como está aparecendo aqui no cantinho ó, do livro de vocês, um governo totalitário é aquele que exerce um forte controle sobre os setores de administração, de economia, de cultura e da política do país. Então, assim, controle sobre a administração, sobre a economia, sobre a cultura e a política, tá? Então, assim, o governo totalitário ele controla tudo que tem de mais importante dentro de um país, né? Dentro dessa constituição de país, tá bom? Esse sistema é geralmente centralizado na figura de um líder. Então, normalmente, um governo totalitário, né? O regime totalitarista, ele tem um líder específico, né? E todo esse poder administrativo, econômico, cultural e político fica na mão desse líder, tá bom?
Esse sistema geralmente é centralizado, né? Exerce políticas autoritárias, interferindo em diversos âmbitos no dia a dia da população, né? Além disso, no totalitarismo destaca-se uma valorização extrema das ideias nacionalistas. O que acontece? O líder, né? Um líder de um sistema totalitário. E aí, quando eu falo assim, sistema totalitário, parece uma coisa muito distante. Então, vamos pensar assim: eu sou líder, certo? Líder do país do 9º ano, tá bom? Só imaginar aqui, usando a imaginação. Eu sou a líder do país do 9º ano, tá bom? E aí eu vou controlar a administração do país, né? Então eu vou controlar todas as leis, eu vou controlar a economia, então eu vou controlar o dinheiro, eu vou controlar a cultura, então eu vou controlar todas as coisas de arte, música, enfim, e vou controlar também a política. Então eu vou definir quem vão ser as pessoas que vão estar comigo, politicamente falando. Então eu estou controlando tudo isso. A figura do totalitarismo, como eu falei, ela se refere somente a uma pessoa. Então eu sou a líder do totalitarismo, certo? E mais, né? Políticas nacionalistas, tipo, por que ele falou nisso, nessa coisa do nacionalismo exacerbado? Porque nesses regimes totalitários, existe essa questão de você colocar vamos dizer assim, exacerbar, né? Tipo, aumentar muito essa valorização nacional. Então, valorizar muito as coisas que são do país, né? A cultura do país, as pessoas do país, né? Inclusive o ódio a estrangeiros também vai fazer parte desses regimes totalitários. A gente vai entender o porquê, tá bom? Olha só, após a Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica, né, vai atingir grande parte dos países europeus. A gente viu isso lá, né? Na outra parte, que inclusive os Estados Unidos ele vai lucrar muito, inclusive ele vai entrar em crise depois que a Europa sai desse período de crise econômica, porque os Estados Unidos estavam produzindo muito para enviar para a Europa, que estava nesse período pós Primeira Guerra Mundial, muito quebrada, tá bom? O alto preço dos alimentos e o elevado custo de vida e o crescente desemprego geraram graves problemas sociais que se manifestaram na década de 1920 e 1930. Esse contexto histórico de crise financeira e, consequentemente, descrédito nos governos democráticos, que é importante, né? Quando o pessoal começou a entrar nessa crise financeira, as pessoas começaram a perder a esperança. As pessoas pensam assim, como era bom antigamente, né? Assim, a gente, tudo bem que a gente não escolhia, mas assim, a gente não tinha essa coisa da crise. Então as pessoas começam a fazer aquela coisa bem nostalgia, né? Era bom antigamente. E aí elas começam a, vamos dizer assim, dar apoio para esses líderes, né? Que querem ser os maiorais, vamos dizer assim, nesse sistema. E esses regimes políticos totalitários, eles vão ascender, eles vão crescer em alguns países na Europa, tá bom? Na Itália e na Alemanha, tá? Os regimes totalitários vão ganhar um espaço entre alguns setores da sociedade. Ao manipularem as pessoas e acreditarem em seus ideais, líderes totalitários defendiam que essa forma de governo representaria uma alternativa para solucionar os problemas sociais que eram enfrentados desde a Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos entender o que foi o fascismo. O fascismo é um tipo de regime totalitário, tá bom? Que aconteceu na Itália. O líder desse regime totalitário é um cara chamado Benito Mussolini, tá bom? E ele vai se difundir por meio dessa ideologia que se chama fascismo, tá? Olha só o que ele tinha. O que ele propunha, né? Militarização, ou seja, altos investimentos em armas e tecnologia de guerra, tá? Marquei aqui. Xenofobia, que era desvalorização de tudo que era estrangeiro, tá? Então, assim, não existia nenhum apoio, nem a pessoas, nem a produtos, nada que viesse do estrangeiro. Nacionalismo, né? Supervalorização da nação em relação a outros povos e culturas. Não é só valorizar a sua nação. Num regime totalitarista como o fascismo, eles supervalorizam a nação deles, por exemplo, a Itália, e as outras estão abaixo da Itália, tá entendendo? São menos desenvolvidas, são menos importantes do que a Itália, né? E o expansionismo, que é super importante também, que são políticas de expansão e ocupação territorial em outras regiões.
E aí que o negócio vai pegar, tá? Em 1922, em meio à crise econômica na Itália, Mussolini vai mobilizar uma marcha fascista na cidade de Roma. Opa, errei aqui. Olha, eu aprendi até a apagar agora. Na cidade de Roma. E para difundir suas ideias e demonstrar o poder do seu recém-criado partido, tá? No mesmo ano, o líder fascista foi indicado para ocupar o cargo de primeiro-ministro na Itália. Seu governo assumiu características ditatoriais, né? Ou seja, ele era um ditador, as pessoas não tinham vez nem voz, né, no governo dele, oprimindo movimentos de oposição, ou seja, não existia nenhum outro partido só dele, e perseguindo seus inimigos políticos, certo? Então vamos lá. É isso, pessoal. Quando você não quer um regime democrático, um regime totalitário, um regime ditatorial, só existe um partido, só existe um posicionamento. Se você não tá com aquele posicionamento, você é um inimigo, tá bom? Olha só como é que é o nazismo. Vamos estudar aqui o nazismo agora, que é o que vocês têm muita curiosidade em saber, certo? Na Alemanha, o regime totalitário foi instaurado por meio de uma ascensão do partido nazista ao poder a partir de 1933. Os princípios nazistas eram bastante similares aos ideais fascistas. Então, eu vou até marcar aqui para a gente lembrar que existia essa aproximação, né? Inclusive os dois, o Benedito Mussolini e o Adolf Hitler, eles se aproximaram nessa luta, né? Eles se apoiaram nessa luta, porque eles tinham essa ideia de que a nação deles era superior às outras, tá? Desenvolvidos no contexto italiano. Porém, na Alemanha, as propostas racistas e antissemitas tiveram maior destaque, caracterizando a base dessa ideologia. O que acontece? Existia uma discriminação, né, racial de pessoas dentro da Alemanha e antissemitas, que também é uma espécie de discriminação, né, a pessoas. Então, assim, o nazismo ele vai ter como base essa discriminação a pessoas tanto estrangeiras quanto pessoas que moravam no país que não eram consideradas o modelo ideal de alemães, tanto por questões religiosas como por questões corporais e físicas, etc. Tá bom? Um dos principais líderes nazistas vai ser o Adolf Hitler. E esse daqui a gente já conhece de todos os filmes, todas as séries, né? Todas as aulas de história. Em 1923, ele tentou chegar ao poder na Alemanha liderando um golpe. Inicialmente não obteve sucesso e foi preso. Na prisão, ele escreveu um livro, pessoal, Minha Luta, tem para vender em todo canto, no qual ele vai fundamentar as ideias nazistas dele, tá? Nesse tempo na prisão, ele aproveitou para colocar tudo no papel, né? Propunha a formação de uma raça ariana, uma raça alemã, uma raça ariana, sabe? Uma grande nação evoluída que ia dominar todos os outros países. Ao ser libertado, Hitler conseguiu chegar ao poder na Alemanha, após ser nomeado como primeiro-ministro, tá? Em 1933. Aí vocês perguntam, tia, como é que esse cara foi preso e tal? Assim, uma hora estava preso, outra hora estava liderando como primeiro-ministro. Pois é, a memória das pessoas é tão fraca. Mas é isso. Em seu governo, ele centralizou, certo, as decisões em suas mãos, dando início a um regime ditatorial. Além de autoritárias, suas políticas eram baseadas na censura e na perseguição dos opositores. Claro e obviamente, toda política ditatorial, eles vão se basear na questão da censura, para que nenhum meio de comunicação nada fale mal dele, né? E perseguição aos opositores, né? Certo? Hitler instituiu também medidas de valorização da sua imagem, transmitindo a ideia de que ele era um líder forte, né? Mais chamado como Führer, tá bom? Naquela época, a perseguição nazista aos grupos considerados inferiores cresceu, como os judeus, os ciganos, os homossexuais, os afrodescendentes, comunistas e muitas outras pessoas foram seu alvo, principalmente por não pertencerem à chamada raça ariana. Então, assim, quem não fosse alemão tradicional, aquele alemão, quando a gente pensa alemão, a gente pensa numa pessoa bem branca, né? Um pouco alta, com cabelo louro, talvez, ou com olho claro, pronto. Se não fosse aquele alemão ali, naquele modelo, o Hitler botava para escanteio, certo? Vamos lá. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai dar início, né,
Quando a Primeira Guerra acabou, foram instituídas diversas medidas contra os países considerados culpados pelo conflito. Como a gente viu lá naquela coisa da Primeira Guerra, quem foi culpado pelo conflito? Principalmente a Alemanha. A Alemanha foi punida, não podia ter um exército grande, teve que pagar os custos da guerra, teve que pagar uma espécie de indenização, perdeu territórios. Então, assim, a Alemanha foi, vamos dizer assim, rebaixada, né, e humilhada no padrão mundial, tá bom? E ela teve que pagar as indenizações, né, perdeu suas colônias na África, inclusive, tá? Teve seu exército limitado e uma determinada quantidade de soldados, além de ser proibida de investir em equipamentos bélicos e nas forças armadas, tá bom? Contudo, o governo nazista, liderado pelo Hitler, passou a desrespeitar as medidas instituídas pelo Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado meio que de paz que eles fizeram. Fazia parte das propostas nazistas, por exemplo, a formação de um governo forte e militarista. Olha só. Olha só, vamos ler esse trechinho aqui. O rearmamento alemão tornou-se uma obsessão para Hitler e seus seguidores. O nazismo adotou a política da manteiga e do canhão, como era chamado. Aumento da produção de alimentos e de armas, principalmente de armas. Construiu autoestradas, fortaleceu a indústria automobilística. Secretamente, tomaram as medidas para modificar as cláusulas de não rearmamento aceitas pelos delegados alemães em Versalhes. Ao mesmo tempo, os nazistas consolidavam, até com manobras policiais, seu comando sobre o exército, a burocracia e o judiciário. A palavra Führer passou a ser lei, tá? Führer era como Hitler era chamado, ok? Vamos lá, a busca pelo espaço vital entre aspas. As ideias nazistas, elas se baseavam na busca de um espaço vital para a Alemanha. Para os nazistas, era fundamental que o país tivesse terras e recursos suficientes para promover o seu crescimento e manutenção, tá bom? Vou até marcar aqui. Seu crescimento e manutenção como potência mundial. Assim, as políticas de expansionismo territorial faziam parte das propostas de Hitler, que buscava estabelecer um espaço aos alemães, né? Parece assim uma coisa assim, tipo, tá, dá para entender, mas assim, no começo os países, eles não vão reagir, pessoal. A galera vai pensar assim, não vamos se meter, né? Deixa o Hitler lá, ele é meio assim, mas deixa ele lá na Alemanha, cada um com o seu, né? Só que, infelizmente, quando os países realmente entenderam tudo que o Hitler estava fazendo na Alemanha, já tinha acontecido muita barbaridade, e aí já era bem tarde, viu? Para efetivar as ideias expansionistas, o Hitler iniciou anexando a Áustria ao território alemão em 1938. Na Áustria vão viver muitas pessoas de origem alemã que acreditavam na proposta de crescimento e melhoria de vida. Então, assim, nesse começo tá todo mundo acreditando, tá tudo ok, né? As políticas das alianças, vamos entender. Na década de 1930, alguns operários europeus e pessoas das classes mais pobres passaram a considerar também as propostas comunistas como modo de superar os problemas sociais que atingiam as nações. Principalmente porque, assim, pessoal, a gente vai ter os Estados Unidos quebrado, né? Estados Unidos, modelo de capitalismo, quebrou. E a URSS, né, a União Soviética, ela tá lá inteiríssima, produzindo, feliz da vida. Então, assim, as pessoas começam a ver, tipo, o comunismo com outros olhos. Ó, o comunismo não quebrou, quem quebrou foi o capitalismo. Então, assim, talvez seja uma boa ideia, tá? E aí, para combater o avanço dessas ideias comunistas em seus países, em 1937, foi firmado um pacto entre os governantes alemães da Itália, né? Itália e Japão, que era o pacto anticomunista, até parece. Desculpa, era o pacto anticomunista, até parece, viu? Mas enfim, vamos lá. E aí esse pacto anticomunista, com a assinatura desse pacto de combate à perseguição e perseguição aos comunistas, né, ocorreu a formação do eixo de aliança. Olha só o eixo de aliança: Roma, Berlim e Tóquio. Segura esse eixo aí que ainda vai dar muita confusão, viu? Muito pano pra manga. Assim, estava formado um importante tratado que poucos anos depois iria desempenhar um papel
decisivo durante a Segunda Guerra Mundial. A princípio, o pacto anticomunista, né, foi bem visto pelos países capitalistas, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, que também lutavam contra a propagação do comunismo. Olha só, o que vai acontecer, pessoal? No começo, como eu falei, os países não estão querendo se meter, tá bom? Então, eles pensam, massa, tá combatendo o comunismo, então deixa o Hitler aí sozinho. Não se mete com ele, nem com Mussolini, nem com o Japão. Vamos deixar pra lá. E o Hitler vai ganhando força, o Mussolini também, né? Esses países totalitários, eles vão ganhar força e vão começar a se organizar para dar início a essa guerra. Outro pacto que foi formado no final da década de 30 é o Pacto do Aço, entre a Alemanha e a Itália. As duas nações se propuseram a fornecer ajuda mútua em caso de conflitos internacionais. Olha só, se preparando para a guerra também, viu? Presta atenção, presta atenção. Vamos lá, o início do conflito. O expansionismo alemão vai se tornar mais forte a partir do final da década de 30. Além da Áustria, Hitler alegava que tinha direito sobre o território conhecido como Sudetos, pertencentes à Tchecoslováquia. Em 1938, durante a Conferência de Berlim, a Alemanha assinou um acordo com os ingleses e franceses permitindo a ocupação dos Sudetos. Tá? Porém, no ano seguinte, Hitler resolveu ocupar por completo a região da Tchecoslováquia, desrespeitando os termos do acordo. Naquele momento, entre alguns setores da população europeia, iniciou-se um movimento de crítica ao avanço nazista. Né? Eles começaram a ficar com medo. Olha, ele está avançando. Ele pegou um território que não era dele. Tinha um acordo, ele não respeitou, ele está avançando. O pessoal começou a ficar com medo. Mas assim, foi um medo meio vou, não vou, né? A situação vai se piorar muito em 1º de setembro de 1939, quando o governo alemão invadiu o território da Polônia, tá bom? E parte do país pertencia aos alemães. Antes da Primeira Guerra Mundial, Hitler resolveu ocupar novamente a região, certo? Ameaçado com o expansionismo alemão e com as recentes anexações territoriais, a Inglaterra e a França, né, que são as donas do mundo também, resolveram declarar guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Vai se iniciar a Segunda Guerra Mundial, um conflito de grandes proporções que envolveu diversos países em um embate que durou cerca de 6 anos. Pessoal, inclusive, olha só, essa fotografia foi publicada por um jornal nazista, tá? E afirmava que a mulher não foi capaz de conter as lágrimas de felicidade. No entanto, em um jornal dos Estados Unidos, a legenda da mesma fotografia dizia o contrário. O seu choro era de tristeza. Para vocês verem como existia essa coisa da propaganda nazista e como existe uma censura, né? Se ela estava chorando de tristeza ou de alegria, não se sabe. Se sabe que cada um coloca o que quer, né? No jornal, então, vamos lá. A fase de expansão nazista. Agora o negócio vai ficar bom, viu? Quer dizer, ruim. Com a situação de guerra declarada, os primeiros passos dos alemães foram uma série de ataques navais na região norte em direção aos ingleses. Entre os meses finais de 39 a 40, as forças alemãs vão buscar desestabilizar o comércio na região da Inglaterra para enfraquecer a economia dessa potência mundial. Nesse primeiro período de guerra, as forças alemãs invadiram diversos países do norte europeu, como a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Pessoal, eu queria tanto passar um filme para vocês super legal sobre essa coisa da expansão nazista, da Segunda Guerra Mundial. Mas se tudo der certo, né, se a gente realmente tiver um retorno, eu ainda vou conseguir passar pelo menos alguns trechos desse filme para vocês, para a gente entender um pouquinho sobre essa guerra, tá? Mas eu vou deixar a indicação do filme na próxima aula, que a gente vai ver o final da guerra bem direitinho. Eu vou deixar a indicação desse filme, vou deixar a indicação dele, vou deixar até o link se você quiser baixar e deixar no seu computador, tá? Porque eu quero realmente que vocês assistam um filme muito bom. Olha só, vamos continuar. Esse e vários outros que eu vou indicar também, vou indicar uns documentários para vocês assistirem em casa, para entender um pouquinho sobre esse período, tá? Em seguida, o foco alemão se voltou à França, certo? Os franceses, a princípio, acreditavam que seu território estaria seguro sob a proteção da linha Maginot. Essa barreira continha muitas fortificações que lhe serviam como defesa e se estendia nas fronteiras entre Itália, Alemanha e França. Os nazistas, porém, né, contornaram a linha Maginot e atacaram a França pelo norte, em sua fronteira com a Bélgica. E aí a gente vai ver como é que vai ficar aqui o território, tá? Nazista. A Alemanha, né, em agosto de 39,
As regiões ocupadas pela Alemanha de 39 a 40 são as de amarelo, que é a Alemanha, e essa pontinha aqui. E aí, ó, de amarelo, ela vai dominar isso, certo? Dominou a França, inclusive. A Iugoslávia, a Bulgária, enfim, né? Belgrado aqui. E a Polônia, Varsóvia. Beleza? Regiões que cooperavam com a Alemanha em 1940. A Itália, tá? A Hungria, a Eslováquia, a Bulgária. Tá bom? E aí o avanço que eles queriam fazer para todo canto, né, galera? O Hitler queria se ir embora. Queria pegar a Europa para ele, depois atravessava o Atlântico, não sei o que ele ia fazer, mas enfim, né, se ele tivesse conseguido. Após o contorno da linha Maginot, a França foi invadida pelas forças alemãs, né? O norte e o centro do país foram definitivamente ocupados pelos nazistas, e em 1940, enquanto o sul se concentrava no governo francês colaboracionista, né, que servia às ordens alemãs, tendo se estabelecido em grande parte nos territórios europeus, o Hitler resolveu se voltar contra a Inglaterra. Para isso, o Hitler vai empreender diversos ataques aéreos para enfraquecer as defesas. Entre agosto de 1940 e junho de 1941, ocorreu uma série de bombardeios alemães às Ilhas Britânicas. Os ingleses, porém, resistiram aos ataques. Gente, tem filmes que os ingleses usavam muito os metrôs, né, essas partes mais subterrâneas, onde passavam os metrôs das linhas ferroviárias, para poder se esconder durante os ataques, né? No filme vai passar direitinho, mas eu vou dar só um spoilerzinho para vocês, de que as pessoas da cidade, elas recebiam, vamos dizer assim, existia um sistema que avisava quando os aviões nazistas, né, estavam próximos para um bombardeio. Então, as pessoas, quando dava tempo, obviamente, de ser avisado, as pessoas começaram iam e se escondiam nessas partes subterrâneas da cidade, que eram onde tinham os metrôs, as linhas ferroviárias, tá bom? Minas, enfim. Então, assim, praticamente fazia parte, assim, da vida das pessoas, do dia a dia mesmo. De manhã as pessoas saíam, né, viam o que tinha sobrado, se a sua casa ainda estava em pé, etc. Existia uma política de apoio, mas virou uma rotina mesmo, principalmente durante a noite, aconteciam os ataques alemães, tá? Vamos ver as táticas da guerra aqui. O avanço nazista sobre os países europeus foi considerado bastante rápido, né, em poucos meses. A gente viu de 39 para 40 e de 40 para 41. São 4 anos, eles avançaram muito, tá bom? Em poucos meses, as forças alemãs tomaram extensos territórios e derrotaram grandes exércitos. Grande parte desse avanço deveu-se ao conjunto elaborado de táticas de guerra, certo? Empregada pelo alemão, conhecida como Blitzkrieg. Não vou saber falar, mas tradução, guerra relâmpago. Por quê? Porque eles chegavam de surpresa. Não era uma coisa assim, nós estamos chegando. Não. Primeiramente, ocorreu um bombardeio aéreo, que tinha como objetivo destruir os meios de comunicação e de transporte do inimigo. A primeira veio um aviãozinho, jogava a bomba, né? Logo em seguida, os alemães enviavam os tanques para evitar qualquer tentativa de recuperação do exército atacado. Por fim, em veículos motorizados, eram enviados soldados da infantaria para evitar a ocupação, para iniciar, né, efetivar a ocupação territorial. Então, assim, era bem rápido, viu, esse processo de guerra dos alemães. Essa tática aqui, meu amigo, pegou uma galera de jeito. Vocês viram aí tanto país que eles conseguiram ocupar. Vamos ver um pouquinho sobre a tecnologia? Durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos de desenvolvimento de tecnologia bélica aumentaram muito, tá? A gente vai ter os submarinos alemães, que eram conhecidos como os U-Boats, tá bom? Eles representavam uma forte arma de guerra naquela época. Eles podiam ficar meses no mar, podendo atacar sozinhos ou em comboio. A tática mais comum era usar o submarino para destruir navios de acordo de comércio, né, de carga e de comércio de países inimigos. Então, assim, o submarino ficava ali debaixo d'água, né, bem no subterrâneo, né, na parte mesmo mais baixa. E aí eles localizavam aonde tinha um navio de carga, de alimento, e eles derrubavam esses navios, tá? Era uma forma de desestabilizar esses outros países, os países inimigos. Outra tecnologia, os tanques, tá? O modelo Tiger II, desenvolvido pelos alemães, pesava mais de 50 toneladas, tá? E podia levar até 5 tripulantes em seu interior. Sua blindagem era muito eficiente, contava com instrumentos para comunicação à distância.
certo? E também a gente vai ter, né, a tecnologia dos primeiros aviões do caça-jato. Foram desenvolvidos naquele período, o ME-262 atingia alta velocidade e esses alemães, né, faziam um ataque surpresa, como a gente viu na página anterior, tá bom? Vamos ver o que falta. Falta um pouquinho coisa, a gente vai ver bem rapidinho. Sei que essa aula tá bem extensa, pessoal, e eu dividi esse capítulo em 2, viu? Mas é porque é um conteúdo, assim, bem extenso, que vai falar sobre muitas questões que vão acontecer ao mesmo tempo, tá? Esse período de guerra. É que nem se eu fosse dar uma aula sobre esse período da nossa sociedade, esse período atual. Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que vai dar uns 3 capítulos só sobre 2020, tá? Olha só, invasão da URSS. O ataque aéreo alemão aos ingleses gerou uma grande perda de armas de guerra para Hitler. Essa frente de batalha ficou estagnada para os alemães, que não conseguiam efetivar o domínio da Inglaterra de jeito nenhum. Era a Alemanha tentando e a Inglaterra revidando, tá? Em junho de 1941, Hitler resolveu, então, atacar os soviéticos, certo? O motivo para a invasão era vários, incluindo os aspectos ideológicos e econômicos. Além da ideologia nazista ser considerada, né? Além da ideologia nazista ser contra os comunistas soviéticos, a região da União Soviética era rica em recursos naturais, como petróleo. Então, assim, o Hitler estava realmente, né? Não dá para atacar aqui, vamos para o outro lado, tá bom? O ataque aos soviéticos é chamado de Operação Barbarossa, tá? E contou com milhares de soldados alemães. Rapidamente, eles avançaram no território soviético, massacrando soldados e civis que viviam na região. No final do ano, os alemães já se encontravam perto da capital, Moscou. Porém, ali as tropas nazistas encontraram uma forte resistência, além de serem enfraquecidas pela chuva, o que dificultava a locomoção na região. A União Soviética sempre, né, usando os seus recursos, vamos dizer assim, naturais para se proteger da guerra, né? Quando a gente estudou Napoleão no passado, a gente viu que o inverno russo, né, ele vai, vamos dizer assim, prender o Napoleão, né? E agora a gente tem esse pedacinho da União Soviética também, aproveitando a chuva para se livrar um pouco. Vamos entender o que foi Pearl Harbor. Esse daqui é importante demais, tá? Isso daqui vai ser o que vai definir a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá? No início da década de 40, na região do Pacífico, a situação de guerra também se precipitava, tá? Interesses japoneses e estadunidenses se chocaram por causa do domínio sobre alguns territórios da região. Tio, o que é que os Estados Unidos estava fazendo na região próxima ao Japão? Nessa época, pessoal, muitos desses países eles tinham colônias, né, em outros territórios. Então, os Estados Unidos tinham uma colônia em lugares ali na região da África, a Europa também, os europeus em geral tinham colônias na África e na Ásia, tá bom? O estopim do conflito foi a invasão japonesa à Indochina francesa, em setembro de 1940. O ataque fez com que os Estados Unidos e a Inglaterra estabelecessem um embargo econômico ao Japão, privando o país do comércio do aço e o petróleo, tá bom? Em resposta a essas medidas, os japoneses organizaram em dezembro um grande ataque à base naval estadunidense, conhecida como Pearl Harbor, no Havaí, tá bom? A destruição das armas de guerra e a morte de milhares de soldados tiveram um grande impacto no governo e na população. Naquele momento, os Estados Unidos entraram efetivamente no conflito, declarando guerra às forças do eixo, né, que integrando o grupo dos aliados com a Inglaterra e a França. Então, a gente tem um eixo, né, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, e a gente tem os aliados, que é a Inglaterra, a França e Estados Unidos agora, certo? Vamos só finalizar aqui bem rapidinho. O esforço de guerra feminino. Super importante, pessoal. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram importante papel, tanto no esforço de guerra, né, como na manutenção da economia cotidiana do país, né? Muitos homens vão sair para lutar nas frentes de batalha e as mulheres vão assumir várias funções
no campo e nas cidades, as mulheres que vão ficar. Então, elas vão assumir, vão trabalhar em indústrias, né? Vão ser motoristas, enfim, porque os homens em idade produtiva tinham ido para a guerra e muitos não voltavam. Então, as mulheres começaram a ter muito mais independência nesse período de guerra, tá bom? Olha só, a gente vai ter aqui vários exemplos, tá? De mulheres participando. A gente vai ter no serviço voluntário, garantindo os primeiros socorros, tá? Organizando evacuações e acolhendo sem-tetos, tá bom? Cantinas móveis nas ruas e nas ruínas. A gente vai ter também o trabalho da central de telefônica, né? Que era tanto de vigilância quanto espionagem. Perto de 2.000 delas são, além do mais, empregadas na codificação e decodificação das mensagens secretas. Inclusive, o filme que eu vou passar para vocês é um pouquinho sobre essa coisa da decodificação de mensagens secretas, e vocês vão ver a participação de muitas mulheres nesse ambiente, tá? Sem serem diretamente incorporadas. Elas vão se tornar também auxiliares de exército, né? Elas vão trabalhar nos depósitos militares, onde vão realizar a maioria dos serviços de manutenção, como cozinha, limpeza e manutenção de veículos e rouparia. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, por causa dessa questão de que o homem tinha que ir à guerra, as mulheres acabaram por assumir vários aspectos do cotidiano e também do cotidiano da guerra, né, na manutenção da guerra. Para os homens estarem lá na guerra, eles precisavam os países precisavam de pessoas trabalhando no país também, né, para o país não quebrar. Então, é super importante essa parte. A página da atividade é a 328 e a 329, tá? Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? Entender como é que a guerra vai ser finalizada, né? O que vai gerar o final da guerra. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, tá? Inclusive o filme da Mulher Maravilha, que eu já falei aqui, já dei sugestão para vocês assistirem. Espero que vocês já tenham assistido. Ele fala um pouco dessa guerra, sim. Ele fala um pouco. Eu falei para vocês que as trincheiras eram importantes para a gente visualizar e entender a Primeira Guerra Mundial, mas as trincheiras vão voltar também nesse período da Segunda Guerra Mundial, apesar de que não com tanta força, né? Porque a gente vai ter os ataques aéreos, então a trincheira não vai fazer muita diferença, tá? Numa questão do ataque aéreo. Mas assim, eu espero que vocês estejam conseguindo entender, que vocês estejam bem, tá bom? Eu estou com muitas saudades. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana, tá? Beijo. Tchau, tchau.